O bem-aventurado Senhor Krishna disse, falando palavras sábias, você está se lamentando pelo que não é digno de pesar. Aqueles que são sábios não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. Calma. Shri Bhagavan Vachya Ashucham Vashuchastvam Pragyavadanscha Bhashasi Gatasum Agatasuncha Nanushochanti Pandita. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 11. O que eu estava pensando? Estava pensando que esse verso é muito famoso na boca dos devotos, Bímola. Então, aqueles que são sábios não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. É o que Krishna está falando para Arjuna. O Senhor Krishna assumiu imediatamente a posição de mestre espiritual e castigou o discípulo chamando-o indiretamente de tolo. Arjuna, você é um tolo. Lembra aquela aula de Prabhupada, Bímola? Por quê? Você está se lamentando pelo que não é digno de lamentação. O Senhor Krishna disse, você fala como um homem erudito, mas não sabe que aquele que é erudito, que sabe o que é o corpo e o que é a alma, não lamenta por nenhum estágio do corpo, nem na condição viva, nem na morta. Como será explicado em capítulos posteriores, ficará claro que conhecimento significa conhecer matéria e espírito e o controlador de ambos. Isso aqui é uma máxima, Bímola. Deixa eu printar isso aqui. Faz tempo que a gente não printa nada aqui. Conhecimento significa conhecer matéria e espírito e o controlador de ambos, o mais importante. Porque tem muitos chamados esoteristas, ocultistas, espiritualistas, que não levam em consideração o mais importante, que é o controlador de ambos, Krishna. Aí é o principal, né? É o principal, Bímola. Eles não entendem, não sabem, não buscam, não pesquisam. Não busca, né? Não tem noção. Conhecem matéria um pouco, né? Não dá para conhecer tudo. Todo dia os cientistas descobrem alguma coisa na matéria. O espírito então piorou, né? Porque o espírito é antimatéria. Se não conhecem nem a matéria, imagine conhecer o espírito, que somos nós, a alma. Aí mais difícil ainda, desculpem, mais difícil ainda é conhecer o controlador de ambos, que é Krishna. Então, sem conhecer o controlador de ambos, não vai entender nada. Não vai entender, Bímola. Porque quem conhece Krishna, conhece todas as coisas como elas realmente são. Então, uma coisa assim, uma linha simples, né? Parece muito simples, mas é muito profunda, né? Conhecimento significa conhecer matéria e espírito e o controlador de ambos. Então, quem conhece Krishna, conhece tudo, porque tudo se resume em Krishna e as diferentes energias de Krishna. Se a pessoa conhece Krishna de verdade, ela conhece todas as diferentes energias de Krishna. E não há mistério, não há nada mais oculto, né? Kali Yuga tem que falar 3 vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra. Arjuna argumentou que se deve dar mais importância
aos princípios religiosos que a política ou sociologia. Mas ele não sabia que o conhecimento da matéria, da alma e do Supremo é ainda mais importante que conjuntos de fórmulas religiosas. E por não ter tal conhecimento, ele não devia ter se feito passar por um homem muito erudito. Então, a primeira, você vê que a maioria nem sonha com isso, né? As chamadas religiões, os chamados ismos. A primeira lição que se aprende é que não somos esses corpos materiais, perecíveis, temporários e miseráveis. Somos almas eternas. Então, se a pessoa não aprendeu isso, ele nem começou a vida espiritual. Aí vem aquela história, né, dos ateístas, materialistas, que está na moda agora, ou estava pelo menos, somos pó do universo. Somos pó do universo, Bima. Que pó? Pó não tem consciência, pó não tem vida, pó é matéria morta. Como que nós podemos ser pó? Esse não é o pó. Não tem nada a ver, né? Matéria morta. A vida vem da vida e não da matéria morta. Então já começa o grande engano aí, né? Ou então outras maluquices que somos ar. Somos ar, somos vento. Que consciência que tem um vento, que vida que tem um vento, não tem vida. Imagine, né? Eles querem nos reduzir nós, almas eternas, a pó, a vento, a água, ou sei lá o que. Qual outra maluquice aí, outra invenção mental? Somos almas eternas, somos antimateriais. Então, se a pessoa não entender isso, ele nem começou a vida transcendental, nem começou a conhecer o conhecimento. Onde eu estava aqui? Aqui, ó. E por não ter tal conhecimento, Arjuna não devia ter se feito passar por um homem erudito. Como ele não era um homem muito erudito e estava consequentemente se lamentando por algo que não era digno de lamentação, outro sintoma de ilusão, outro sintoma de ignorância. As pessoas iludidas, as pessoas ignorantes se lamentam. Era o que Arjuna estava fazendo aqui, né? É o que todos nós, pessoas comuns, fazemos. Vivemos nos lamentando. Nossa, na minha época que era boa, eu era feliz e não sabia. Essas lamentações, né? Eu tinha tudo para ser isso, para ser aquilo. Ou então anseia. Os dois sintomas básicos de ilusão e ignorância: ansiar o que não tem e lamentar o que perdeu. O corpo nasce e está destinado a ser destruído hoje ou amanhã. Portanto, o corpo não é tão importante quanto a alma. Uma pessoa que sabe disso é realmente sábia, e para ela não há causa de lamentação, seja qual for a condição do corpo material. Para aqui. Mas não acabou o tempo ainda. Vishnu, já parei. Por essa cacetada aí já parei, Vishnu. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Calma. Calma. Onde você arrumou essa bonequinha aí, Bímola? Gratidão, todo mundo fala gratidão, mas
O mais importante é mostrar gratidão para Deus. Fica mostrando gratidão para o universo, mas esquecem do Criador do universo, o mantenedor do universo. Ah, já parei de falar. Obrigratidão, então. Tem que mostrar gratidão para Deus, o Criador, mantenedor e destruidor também, né? Chega uma hora que Krishna põe um fim na criação material. Tá, assunto para outro dia. Tá bom, sim senhora. Então, paramos onde, hein? Em sua oração, o autor mais 7. Em sua oração, o autor mais 7. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aqui, ó. Em sua oração, o autor da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, primeiro propõe que o Senhor Shri Krishna é o Senhor primordial e que, caso deva ser aceita alguma nomenclatura transcendental para a absoluta personalidade de Deus, deve ser o nome Krishna. Em português, o todo atrativo. É o nome mais poderoso de Deus, o nome mais completo que define Deus é Krishna. Krishna em português, o todo atrativo. Em muitas... Só um dos atrativos de Krishna já atrai todo mundo, né, Bima? O mais rico. Pessoa rica, todo mundo quer bajular, quer puxar o saco, quer ficar perto, quer ser amigo, quer tirar foto. Então, Krishna é o mais rico. É o mais tudo, mas só essa qualidade aí já atrai praticamente todo mundo. Depois ele é o mais bonito. Pessoa bonita atrai, né? Ele é o mais bonito, o mais inteligente, o mais forte. E já acabou, já atraiu todo mundo aí. Falta alguém? O mais renunciado. O maior de todos os músicos. Ixi, é o mais tudo, Bimala. E Krishna fala aí, Krishna é isso aí, ó. A tradução de Krishna é isso aí. O todo atrativo, o mais tudo, o mais sensível. Nossa, qualidades infinitas. Estava vendo a aula de Prabhupada, o Achyuta. Chuta, cai, aquele que cai. Achyuta, aquele que não cai. Outro nome de Deus, Krishna, Achyuta, o que não cai. Por isso, temos que nos apegar a Deus, Krishna, porque Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar, porque ele nunca cai. Achyuta. Em muitas passagens do Bhagavad Gita, Em muitas passagens do Bhagavad Gita, o Senhor Krishna afirmou que ele é a personalidade de Deus original. E Arjuna também confirmou isto citando grandes sábios como Narada, Vyasa e muitos outros. No Padma Purana também se diz que dos inúmeros nomes do Senhor Krishna, o nome de Krishna é o principal. Embora o nome Vasudeva indique a porção plenária da personalidade de Deus, Krishna, e embora todas as diferentes formas do Senhor sejam idênticas a Vasudeva, neste texto Vasudeva indica sobretudo o filho divino de Vasudeva e Devaki. Shri Krishna é sempre o objeto de meditação dos devotos de Deus de primeira classe, os Paramahansas, aqueles que são os mais perfeitos na ordem de vida renunciada. Vasudeva, ou o Senhor Shri Krishna, é a causa de todas as causas, e tudo o que existe é uma emanação dele.
Isto é explicado em capítulos posteriores da coleção Śrīmad Bhagavatam. O Senhor Krishna Chaitanya descreve a coleção Śrīmad Bhagavatam como o Purana Imaculado, porque contém narrações transcendentais dos passatempos da Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna. A história do Śrīmad Bhagavatam também é muito gloriosa. Ele foi compilado por Vyasadeva, que usou sua experiência madura do conhecimento transcendental sob a guia de Sri Narada Muni, seu mestre espiritual. Vyasadeva compilou todos os textos védicos, os 4 Vedas, o Vedanta Sutra, o Brahma Sutras, os Puranas e o Mahabharata. Contudo, ele não ficou satisfeito enquanto não escreveu a coleção Śrīmad Bhagavatam. Seu mestre espiritual Narada Muni observou a sua insatisfação e por isso o aconselhou a escrever sobre as atividades transcendentais do Senhor Krishna. Estas atividades são descritas sobretudo no 10º canto do Śrīmad Bhagavatam, o que é considerado como a substância de toda a obra. Ninguém deve se aproximar do 10º canto de imediato, senão que aos poucos, desenvolvendo o conhecimento dos assuntos apresentados primeiro. Aqui um ponto muito importante, pelo menos para mim, né, Bimala? Não, para todo mundo, né? Não, mas tá. Posso falar? Então, Vyasadeva escreveu todo o conhecimento, tudo que tinha para conhecer, ele escreveu. Mas não ficou satisfeito. Por quê? Porque não tinha escrito sobre os passatempos de Deus. Não tem nada mais prazeroso que os passatempos de Deus, Bimala Krishna. E quando ele escreveu os passatempos de Deus, aí ele ficou satisfeito. Então, os passatempos de Deus é o que dá satisfação para todos, porque a pessoa começa a gostar de Deus, se apegar em Deus e desenvolver amor por Deus. E aí quando ela atinge Krishna Prema, não tem mais nada. Nada mais é superior aos passatempos eternos de Deus, nada é mais purificante que os passatempos eternos de Deus, Krishna. Tá, já parei de falar. Nossa, não posso falar nada. Não, pensei alto, retiro o que eu falei. Em geral, uma mente filosófica tem curiosidade em conhecer a origem de todas as criações. Ao ver o céu à noite, a pessoa filosófica naturalmente formula perguntas sobre as estrelas, como estão situadas, quem mora lá e etc. Todas essas indagações são muito naturais para o ser humano, pois sua consciência é mais desenvolvida que a dos animais. Em resposta a esta indagação, o autor da coleção Śrīmad Bhagavatam diz que o Senhor Krishna é a origem de todas as criações. Ele é não só o Criador, mas também o mantenedor e o aniquilador. A criação cósmica manifesta é criada num certo período pela vontade do Senhor Krishna, é mantida por algum tempo e enfim é aniquilada por sua vontade. Portanto, ele é a vontade suprema subjacente a todas as atividades. É claro que existem várias categorias de ateístas que não acreditam no Criador, porém, isto se deve apenas a seu pobre fundo de conhecimento. Peraí, deixa eu tomar água. O cientista moderno cria foguetes e, por outro
e por um outro arranjo eles são lançados no espaço sideral para voar algum tempo sob o controle de um cientista que está a grande distância. Todos os universos com seus inumeráveis planetas assemelham-se a estes foguetes e são todos controlados pela personalidade de Deus. Elon Musk quer ir para Marte, né, Bímola? Perda inútil de tempo, né? Mesmo que ele consiga, é uma perda inútil de tempo. Mas, fazer o quê, né? Declara-se nos textos védicos que a verdade absoluta, a personalidade de Deus, Krishna, é a principal dentre todas as personalidades vivas. Todos os seres vivos, do primeiro ser criado Brahma até a menor formiga, são entidades vivas individuais. Mesmo acima de Brahma, há muitos outros seres vivos com capacidades individuais. A própria personalidade de Deus, Krishna, também é um ser vivo e é tão individual quanto os outros seres vivos. O Senhor Supremo Krishna, porém, é o ser vivo supremo, e ele tem a mente mais magnífica e possui as mais inconcebíveis energias em grande variedade. Se a mente do homem pode criar foguetes e naves espaciais, é concebível que uma mente superior à do homem possa criar coisas superiores. A pessoa ponderada aceitará este argumento, mas pessoas teimosas e obstinadas, não. Srila Vyasadeva, já parei. Vishnu. Ctrl D. Srila Vyasadeva aceita de aí tá vendo, imediato, já tá bom, já dá pra chave, mano. Tá bom, então tá bom. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela, como a gente está fazendo aqui. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui os links, já apareceu o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, o link da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, ou em outras palavras, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 539 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, Prabhupada, um santo no século XX, o resumo dessa coleção, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí e já aparece a opção luxo. Não, a opção é... Tá vendo? Você faz errado, irmão. Agora eu vou tomar água também. Ah, já invoquei. Invoquei-se. Invoquei-me. Invocou-se. Tá, já parei. Tinha uma pessoa que se invocava rapidinho, coitado. Onde eu estava? Ah, é verdade. Já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, a opção pocket, já encomenda os três. O de luxo fica com você. O pocket você põe na bolsa ou no bolso e vai para qualquer lado com ele.
E o econômico você dá de presente, ou então dia 25 esquece por aí, ou então nesse mês aqui da maratona, né? Quanto mais livros você esquecer por aí, mais o mundo será iluminado. Nesse mês de dezembro é quando os devotos do mundo inteiro fazem um esforço especial para distribuir mais e mais livros. Porque mais e mais almas condicionadas não param de nascer. Então é muito importante que todos tenham o conhecimento completo e perfeito para se tornarem pessoas iluminadas. Porque pessoas iluminadas fazem coisas iluminadas. Tá bom, já parei de falar, nossa, é hoje. Pessoas iluminadas. Se eu tivesse tido esse conhecimento desde a infância, acho que eu não teria caído no poço escuro da vida material. O casamento, Bímola. É a única guerra que os inimigos dormem juntos. Tá, já parei. Agora eu já falei demais, tá bom. Então retiro o que eu falei. Não é fácil nessa vida de cachorro bailarino. Onde eu estava? Tá. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pix@harikrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, agenda. Já falei demais, não, mas dá tempo de fazer o convite, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. E se não der tempo, né, para algumas pessoas, é capaz de não dar tempo, Bímola. Aí você já se programa para o próximo final de semana. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos ler mais um pouquinho da coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istoya Badrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo, calma, desapego de tudo que é material. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Statam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam
Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamani Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhya Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Paramos onde, hein? Peraí, deixa eu centralizar a letra aqui. Página 667, linha 6. Tá aqui. Calma, deixa eu tomar água. Nossa, vai implicar até tomar água, Bimala. Tá louco, hein? Não estou nem de ressaca e a Krishna Prasada não estava salgada. Tem que tomar água. É engraxar a garganta. Paramos aqui, ó. Entre os muitos mestres mencionados pelo sacerdote Brahmana, alguns dão instruções positivas e outros negativas. Pingala, a prostituta, e a moça que tirou os braceletes dão exemplos de conduta correta, ao passo que os desventurados pombos e a tola abelha dão exemplos de comportamento que deve ser evitado. Em ambos os casos, o conhecimento transcendental da pessoa se enriquece. Logo, não se deve entender mal o significado deste verso de maneira contraditória à afirmação do Senhor. Prabhupada cita aqui o Bhagavatam 11.10.5. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, disse, tendo assim falado ao rei Jadu, o sábio sacerdote Brahmana aceitou reverências e adoração do rei e sentiu-se interiormente satisfeito. Então, dizendo a Deus, partiu, tal qual tinha vindo. Srila Sridhara Swami dá evidências do Śrīmad Bhagavatam de que o sacerdote Brahmana Avaduta era de fato uma encarnação de Deus, Dattatreya. O Bhagavatam 2.7.4 afirma: muitos Jadus, Raihayas e outros purificaram-se tanto mediante a graça dos pés de lótus de Dattatreya, o Senhor Krishna, que obtiveram bênçãos tanto materiais quanto transcendentais. Este verso menciona que Jadu se purificou através do contato com os pés de lótus de Dattatreya, e de forma semelhante o presente verso afirma que Vandito Swaartito Ragya, em português, o rei Jadu adorou os pés de lótus do sacerdote Brahmana. Deste modo, segundo Srila Sridhara Swami, o sacerdote Brahmana Avaduta é a própria personalidade de Deus, Krishna, e isto é confirmado por Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Ó Uddhava, ouvindo as palavras do Avaduta, o santo rei Jadu, que é o antepassado de nossos próprios ancestrais,
livrou-se de todo o apego material e por isso sua mente atingiu o equilíbrio na plataforma transcendental. Aqui o Senhor Krishna louva a sua própria dinastia, chamada Jadavansha, porque nela apareceram muitos grandiosos reis autorrealizados. O rei Jadu foi iluminado por Dattatreya sob a forma de um sacerdote brahmana avaduta, que ensinou o rei a fixar a sua consciência na plataforma transcendental de desapego mediante a mera observação da criação de Deus, Krishna. Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, referentes ao 11º canto, 9º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado Desapego de tudo o que é material. E agora vamos começar o capítulo 10. A natureza da atividade fruitiva. É o resumo, né? Neste capítulo, o Senhor Shri Krishna refuta a filosofia dos seguidores de Jaimini e descreve a Uddhava como a alma transcendental presa dentro do corpo material pode desenvolver conhecimento transcendental puro. O devoto de Deus, ou aquele que se refugiou na suprema personalidade de Deus, Vishnu, deve observar as regras e regulações encontradas no Pancharatra e outras escrituras reveladas. Vishnu, apertei o botão errado aqui, calma, Bimba, já voltei. De acordo com suas próprias qualidades naturais e trabalho, ele deve seguir o código que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, com um espírito livre de motivação. O presumível conhecimento recebido através dos sentidos, mente e inteligência materiais de alguém é tão inútil quanto os sonhos experimentados por uma pessoa adormecida apegada ao gozo dos sentidos. Vou ler de novo aqui. O presumível, isso que se ensina nas redes de ensino do mundo inteiro, né? O presumível conhecimento recebido através dos sentidos, mente e inteligência materiais de alguém é tão inútil quanto os sonhos experimentados por uma pessoa adormecida apegada ao gozo dos sentidos. Por isso, deve-se abandonar o trabalho feito para o gozo dos sentidos e aceitar o trabalho como um dever. Quando alguém chega a compreender algo acerca da verdade do eu, ele deve abandonar o trabalho material executado por dever e simplesmente ocupar-se no serviço ao mestre espiritual autêntico, que é o representante manifesto da personalidade de Deus, Krishna. O servo do mestre espiritual deve ter afeição muito firme por seu mestre, deve estar ansioso por receber dele conhecimento a respeito da verdade absoluta e deve estar desprovido de inveja e da tendência de falar disparates. A alma é distinta dos corpos materiais grosseiro e sutil. A alma transcendental que entrou no corpo material aceita funções corpóreas conforme as reações de suas próprias atividades passadas. Portanto, só o mestre espiritual autêntico e transcendental é capaz de demonstrar conhecimento puro acerca do eu. Os seguidores de Jaimini e outros filósofos ateístas aceitam que o trabalho material regulado é o propósito da vida. Tem tanta gente que adora esse Jaimini aí, né? Krishna, quanto mais você engana, mais seguidores você arruma. Tá bom, não vou falar nada, é só ler. Krishna, porém, refuta essa conclusão explicando que a alma corporificada, que entrou em contato com o tempo material segmentado,
aceita sobre si uma perpétua cadeia de nascimentos e mortes, e por isso é forçada a sofrer a felicidade e o sofrimento consequentes. Dessa maneira, não há possibilidade de que alguém se apegue aos frutos de seu trabalho material, possa alcançar alguma meta substancial na vida. Os prazeres do céu e de outros lugares que são obtidos mediante rituais de sacrifício só podem ser experimentados durante um breve período de tempo. Depois de terminar o seu desfrute, a pessoa tem de retornar a esta esfera mortal para partilhar de lamentação e sofrimento. No caminho do materialismo de certo, não existe felicidade ininterrupta ou natural. Agora vai começar o capítulo, esse foi apenas o resumo. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, disse: aceitando o pleno refúgio em mim e fixando a mente com atenção no serviço prático e amoroso ao Senhor, conforme explicado por mim, deve-se viver sem desejo pessoal e praticar o sistema social e ocupacional chamado Varnashrama, que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Esse sistema foi criado por Deus para que todo mundo se dê bem na vida inteira e no final da vida volte para a morada eterna de Deus. Esse é o desejo de Deus, que todos parem de sofrer aqui e agora e no final da vida voltem para a morada eterna dele, a casa do Pai, o mundo de Deus, o reino de Deus, onde todo mundo se dá bem eternamente. Nos capítulos precedentes, o Senhor Krishna descreveu, através da história do sacerdote Brahmana Avaduta, as qualidades e o caráter da pessoa santa. Agora, o Senhor Krishna descreve os meios práticos para alcançar esta posição santa. No Pancharatra e em outras escrituras, a personalidade de Deus, Krishna, dá instruções sobre a execução de serviço prático e amoroso a Ele. De igual modo, no Bhagavad Gita 4.13, o Senhor Krishna diz que Chaturvarnya Maya Shrishtam Unakarma Vibhagasha, em português, eu mesmo criei o sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Há inúmeras regras e regulações no sistema, e o devoto deve executar aquelas que não contradizem o processo do serviço prático e amoroso. O termo Varna indica diferentes classes de seres humanos, alguns no modo da ignorância, alguns no modo da paixão e outros no modo da bondade. Executa-se serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna na plataforma liberada, e por isso alguns preceitos para as pessoas que estão em paixão ou ignorância talvez sejam divergentes dos princípios reguladores para os que estão na plataforma liberada. Portanto, sob a orientação de um mestre espiritual autêntico, que não é diferente do Senhor Krishna, deve-se executar os princípios básicos do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, de modo favorável ao progresso em consciência de Deus, Krishna. A alma purificada deve ver que, como as almas condicionadas Vishnu, cacetada em Bima. Então vamos parar aqui, fazer o quê? Página 673, L-4. Tá bom? Então tá bom.
A alma purificada deve ver que, como as almas condicionadas que se dedicam ao gozo dos sentidos, assim, é aqui. Não, só para lembrar, Bima. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link, é o primeiro link, você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro O Néctar da Devoção por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos aqui no timidez, item timidez mais 6. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui. A primeira vez que Radharani foi apresentada a Krishna, ela se sentiu muito envergonhada. Uma de suas amigas dirigiu-se a ela desta maneira: minha querida amiga, já vendeste a ti mesma e toda a tua beleza para Govinda. Agora não deves ficar envergonhada. Por favor, olha para ele com alegria. Uma pessoa que tenha vendido um elefante a outra pessoa não deve provocar uma briga avarenta querendo vender separadamente o tridente que controla o elefante. Este tipo de timidez deve-se a uma nova apresentação em amor estático por Krishna. Indra, o rei celestial, após ter sido derrotado por Krishna na luta que decidiria quem iria tomar posse da flor parijata, ficou muito envergonhado por causa de sua derrota. Ele se encontrava perante Krishna com a cabeça curvada, quando Krishna disse: está bem, Indra, podes pegar esta flor parijata. De outra forma não terás coragem de te colocar perante a tua esposa Shati-Devi. A vergonha de Indra devia-se à derrota. Em outra instância, Krishna pôs-se a louvar Uddhava por suas diversas qualificações elevadas. Ao ser louvado por Krishna, Uddhava também envergonhado curvou a sua cabeça. O Harivansha Satyabhama, sentindo-se desprezado devido à posição elevada de Rukmini, disse: meu querido Krishna, a montanha Araivataka está sempre cheia de flores primaveris, mas agora que me tornei uma persona não grata a ti, de que me adianta observá-las? Este é um exemplo de timidez resultante de uma derrota. Dissimulação. Há um sintoma de amor estático conhecido como dissimulação, isto é, o indivíduo tenta esconder a sua condição mental verdadeira manifestando outra atitude externamente. Aquele neste estado mental tenta ocultar o que sente, voltando o olhar para diferentes direções, esforçando-se desnecessariamente por algo que é impossível ou utilizando-se de palavras que ocultam os seus reais pensamentos. Segundo os mestres peritos no estudo de atividades psicológicas, estas tentativas de ocultação das verdadeiras afeições pessoais constituem outra parte do sentimento estático por Krishna.
No Śrīmad Bhagavatam 10.32.15, Shukadeva Goswami declara: meu querido rei, as vaqueirinhas eram sempre belas e decoradas com sorrisos confidenciais e roupas sedutoras. Em seus movimentos, planejados para dar ímpeto a sentimentos luxuriosos, às vezes elas comprimiam a mão de Krishna sobre seus colos, e outras vezes conservavam seus pés de lótus sobre seus seios. Depois que faziam isto, elas falavam com Krishna como se estivessem muito zangadas com ele. Há outro exemplo de dissimulação em amor estático. Quando Krishna, o brincalhão supremo, plantou a árvore Parijata no pátio de Satyabhama, Rukmini, a filha do rei de Vidarbha, ficou muito zangada. Porém, devido a seu comportamento naturalmente manso, ela não exprimiu nada. Ninguém pôde entender o verdadeiro estado mental de Rukmini. Este é um exemplo de dissimulação por rivalidade. Há outro exemplo de dissimulação em amor estático. Quando Krishna, o brincalhão supremo, plantou a árvore Parijata no pátio de Satyabhama. Acho que está repetindo aqui, Bimala, deixa eu ver. Copiaram 2 vezes a mesma coisa. Espera aí, deixa eu tomar água. Erro de digitação, né? Ou de colação, colou 2 vezes o texto. Em outra ocasião, na qual Shrimati Radharani pensou que Krishna estava envolvido com outra mulher, ela se dirigiu à sua amiga desta maneira: minha querida amiga, tão logo penso que o vaqueirinho Krishna está ligado a outra mulher, sou tomada de temor e os pelos de meu corpo se arrepiam. Preciso ter muito cuidado para que Krishna não me veja em tais ocasiões. Este é um exemplo de dissimulação provocada por timidez e comportamento diplomático. Declara-se que, embora Shrimati Radharani houvesse desenvolvido profunda afeição amorosa por Krishna, ela ocultava sua postura no fundo de seu coração, para que outros não pudessem descobrir a sua condição verdadeira. Este é um exemplo de dissimulação provocada pela docilidade. Certa vez, quando Krishna e seus amigos vaqueirinhos estavam desfrutando de uma conversa amigável, Krishna começou a falar com seus companheiros em um linguajar casual. Nesse momento, Patri, o servo de Krishna, também estava desfrutando da conversa. Então, lembrando-se de sua posição de servo, Patri prostrou-se diante de seu senhor e, com grande respeito e controle, refreou o seu sorriso. Este sorriso reprimido é um exemplo de dissimulação provocada por uma atitude respeitosa. Lembrança. Há muitos sintomas de amor estático causados pelo ato de se lembrar de Krishna. Um amigo de Krishna, por exemplo, informou-lhe: meu querido Mukunda, logo após observar uma nuvem azul no céu, Radharani, ela cujos olhos são como flores de lótus, começou imediatamente a lembrar-se de ti. E pelo simples fato de ter observado essa nuvem, ela desejou estar contigo. Este é um exemplo em que uma pessoa se lembra de Krishna em amor estático por ver algo semelhante a ele. A compleição corpórea de Krishna é muito similar à tonalidade azulada de uma nuvem em razão do que simplesmente por ter observado uma nuvem azulada. Shrimati Radharani lembrou-se dele. É aquela nuvem carregada de chuva, né? Aquele negro azulado, que é a cor original de Deus, Krishna. Um devoto disse que mesmo quando não estava muito atento, algumas vezes, aparentemente por loucura, ele costumava se lembrar dos pés de lótus de Krishna dentro de seu coração. Este é um exemplo de lembrança resultante da prática constante.
Em outras palavras, todos os devotos que pensam constantemente nos pés de lótus de Krishna, mesmo que estejam momentaneamente desatentos, verão a silhueta do Senhor Krishna aparecer dentro de seus corações. Tendência para discussões. Madhumangala era um amigo íntimo de Krishna proveniente da comunidade dos sacerdotes brahmanas. A maioria dos amigos de Krishna eram vaqueirinhos, pertencentes à comunidade dos comerciantes, mas havia outros que pertenciam à comunidade de sacerdotes brahmanas. Na realidade, a comunidade de comerciantes e a comunidade dos sacerdotes brahmanas são consideradas importantes em Vrindavana. Um dia, o mencionado Madhumangala dirigiu-se a Krishna desta forma: Meu querido amigo, posso ver que não estás ciente das plumas de pavão que estão caindo no chão e, ao mesmo tempo, não prestas atenção às guirlandas de flores que são oferecidas a ti. Acho que posso adivinhar o motivo para tua distração quando vejo os teus 2 olhos voando ao encontro dos olhos de Shrimati Radharani, assim como os zangões negros que voam para as flores de lótus. Este é um exemplo de uma sugestão argumentativa em amor estático. Certa vez, enquanto Krishna caminhava, uma das companheiras de Radharani disse a ela: Minha querida amiga, achas que esta personalidade ambulante é uma árvore tamala? A árvore tamala é sempre descrita como tendo a mesma cor que Krishna. Se ele é uma árvore tamala, como é possível que ele ande e seja tão belo? Ora, essa personalidade deve ser uma nuvem. Contudo, se ele é uma nuvem, onde está a bela lua por trás dele? Nessas circunstâncias, penso que se pode admitir que essa pessoa é a mesma encantadora personalidade de Deus, cuja flauta produz uma vibração que cativa os 3 mundos. Ele tem de ser o mesmo Mukunda, que se encontra ao pé da colina de Govardhana. Este é um outro exemplo de uma exposição argumentativa em amor estático. Ansiedade. No Śrīmad Bhagavatam 10:29-29, quando Krishna pediu que todas as vaqueirinhas voltassem para os seus lares, elas não apreciaram o pedido de Vishnu. Tá, vamos parar aqui então. Peraí, deixa eu voltar. Vamos marcar aqui a ansiedade. Que preguiça o que, Bimala? Quer que eu escreva no Śrīmad Bhagavatam? Eu abrevio. Tá, ansiedade. Ctrl D, ansiedade, o item, mas depois você conta. Uma nova mensagem. Aí deixou o telefone aqui, tá louco, hein? Não para esse telefone. Essa biba enche o saco o dia inteiro. Não é fácil, não. Perturbação, Bímola. Tá, onde eu estava? Fica mandando mensagem que a gente não pede. As misérias do mundo material, né? Onde eu estava, hein, Bímola? Você me quem cortou foi o telefone. O telefone cortou porque você deixou ele aqui. Onde eu estava? É verdade. Mas você que não quer parar de ler esse livro, O Néctar da Devoção, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com a opção de ler na tela, como a gente faz aqui todo dia, enquanto Krishna deixar, né? Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o 7º link, você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente
E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnahoy. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnahoy. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Moreia Vilas, Vilas com dedinho. Moreia Vilas, Vilas com dedinho. Nayane Heribosada Yogalaru Parashi. Nayane Heribosada Yogalaru Parashi. Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Rei Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Seva di Kuru Diye Koronija Dasi. Seva di Kuru Diye Koronija Dasi. Krishna Krishna dase koi enamora ho. Krishna Krishna dase koi enamora ho. Shri Radha Govinda Premesada Yena Basi. Shri Radha Govinda Premesada Yena Basi. Jani Kani Chapapani Brahma Charikani Cha. Danitani Prana Shanti Padeshna Pade Pade. Jani Kani Chapapani Brahma Charikani Cha. Danitani Prana Shanti Padeshna Pade Pade. Jani Kani Chapapani Brahma Charikani Cha. Danitani Prana Shanti Padeshna Pade Pade. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Tulasi Devi Tulasi Devi Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Tulasi Devi Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Maharani Tulasi Maharani Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Tulasi Maharani Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Vrinde 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 Maharani, 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 Maharani. Prabhupada, 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 Prabhupada. Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.